Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui no meu canal para mais um vídeo falando sobre fotografia. Fotografia é o tema principal aqui desse canal, tá? Me chamo Cláudio Tebaldi, sou fotógrafo e se você for novo aqui no meu canal, gostaria que você assinasse, né, clicasse aí nas notificações para estar sempre por dentro das novidades e atualizações dos próximos vídeos que eu for gravando, né? E poder acompanhar também todos os vídeos que eu já gravei aí, que tem muita coisa interessante, tá bom? Bom, vou falar hoje sobre um tema específico, que na verdade não é tão específico assim. Ele é bastante abrangente, que fala sobre os tipos de fotografia no mercado e quais os critérios, o que você tem que levar em consideração na hora de contratar um fotógrafo para o serviço que você esteja precisando, tá bom? Se você é novo, já assina aí meu canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, que eu tenho certeza que pode ser bom para todo mundo, para amadores, para profissionais e para pessoas que são interessadas nesse tipo de assunto. Tá bom? Beleza? Combinado? Bom, vamos lá. Então vamos falar quais os tipos de fotografia que tem no mercado, e como que a gente diferencia os segmentos da fotografia e por que existe essas diferenciações de fotografia no mercado brasileiro, no mercado internacional, né? Bom, vamos lá. Assim como a medicina, vou fazer um paralelo aqui rapidinho para entender bastante o que eu quero dizer. Assim como a medicina, né, a fotografia também tem muitas ramificações. Quando você tem um problema de saúde, que você está passando mal, não sabe o que você tem, né, e não sabe qual a especialidade médica procurar, você vai em quem? Um clínico geral, né? O clínico geral é aquele camarada que vai fazer a primeira verificação em você e ele vai meio que já identificar ali qual o teu problema de saúde, né? E vai ver qual o melhor procedimento no seu tratamento, né? Eu traço um paralelo, que o clínico geral seria o fotógrafo que faz de tudo um pouco, né? É aquele fotógrafo que ataca desde casamento até festa infantil, fotografia feminina, tenta fazer foto de produto para a internet. Então, assim, o clínico geral era aquele camarada que tem um conhecimento geral, né? Mas não é aquele médico especialista em determinada área, né? Quando ele pode até ser, mas se ele estiver atendendo como um clínico geral, ele vai fazer um apanhado geral em você e vai determinar qual tipo de tratamento que você tem que fazer. E ele vai encaminhar para um médico especialista, que pode ser um ortopedista, pode ser um gastroenterologista, pode ser um urologista, pode ser, né? Então ele vai encaminhar você para um especialista para tratar melhor você do problema que você tem. A fotografia é a mesma coisa. Você tem o fotógrafo que faz de tudo um pouco, né? Só que ele não é especializado em praticamente nada. Ele faz um trabalho até razoável, né, em determinadas áreas, e ele pode atender bem ou razoavelmente bem de tudo um pouco, como eu digo, de tudo um pouco. Só que, às vezes, você precisa, quando você for contratar um fotógrafo, você precisa contratar um fotógrafo que seja especializado em determinadas áreas da fotografia. Então, fotografia você tem. Fotografia de gastronomia, eu vou citar só alguns, tá? Porque tem muitos, eu até vou esquecer, posso até nem lembrar. Mas assim, eu estou falando aqui. Você tem fotografia de gastronomia, né? De fotografia de alimentos, fotografia de produtos, fotografia de moda, fotografia feminina, casual, sensual, fotografia de casamento, fotografia de aniversários e festas infantis, fotografia no caso, quando eu digo casamento, pode ser casamento e pode ser de casal também. Você tem fotografia, fotógrafo de gestante, especializado em gestante e família. Fotografia de newborn, né, que são os bebezinhos ali, com aquela mãozinha e tal. São fotografia de newborn, então fotógrafo especialista nessa área. Fotografia de formatura. Olha, quanta coisa eu já citei aqui, só nesses segundos aqui que eu estou falando. Então,
Cada especialização dessa, cada especialidade dessa na fotografia, o profissional ele vai atender melhor a sua necessidade do que um fotógrafo que se diz que faz de tudo um pouco, né? Eu estou dizendo de um modo geral. O que eu estou falando aqui é a minha opinião, tá, gente? Não é regra geral, é apenas a minha opinião sobre as diferenciações de fotógrafo para o tipo de mercado em que vocês, ou o tipo de serviço que você pode estar precisando. Tá? Isso é de um modo geral, não é regra. Não existe regra para isso aqui. Não existe assim, a verdade absoluta, não existe. Estou falando de um modo geral. É a tendência do que mais acontece. Por exemplo, você tem o fotógrafo de esporte, né? Que é muito diferente do fotógrafo de festa infantil. Né? Você tem o fotojornalista, que é aquele camarada ali que vai estar na imprensa, que é o camarada que vai estar na rua, fotografando ali as operações policiais, que vai subir morro, que vai subir não sei coisa, e vai estar com um colete, acompanhando um repórter do jornal, do jornal, da revista, do jornal da internet, e ele vai estar ali do lado fotografando tudo, é o fotojornalista. Né? Você tem o fotógrafo social, né? Ele está muito mais, ele vai subir também em favela, vai subir morro, vai subir comunidade, vai fazer vai fazer a fotografia específica de comunidades, né? Da vida das comunidades e tudo mais. É o fotógrafo de caráter social, né? Então, você está vendo como é que já são aí muitas ramificações, só nesse trecho, que eu repito, só nesse trecho que eu estou falando aqui já estão muitas áreas diferentes. Então, o que diferencia um fotógrafo geral, que faz de tudo um pouco, para o fotógrafo específico? O fotógrafo geral, ele vai com o seu equipamento, que pode ser equipamento básico, com uma câmera, 2 lentes ali e tentar fazer com aquele equipamento ali, fazer de tudo. Né? Ou então alugar uma lente, outra e fazer de tudo. Já o fotógrafo específico, ele vai ter o equipamento e as lentes mais apropriadas para fazer determinado tipo de serviço. Por exemplo, o fotógrafo de esporte é aquele camarada que fica ali na beira do campo, entendeu? Então ele vai fotografar aqui os jogadores, ou os carros de corrida, ou os jogadores, que estão longe pra caramba dele. Então ele vai trabalhar com o quê? Com uma câmera full frame e uma lente teleobjetiva, né? Uma lente que vai alcançar bem de pertinho, vai chegar bem de pertinho aquele jogador, ou aquele lance, aquele carro que está ali, aquele jogador de vôlei e tal, porque ele não pode ficar ali no meio do campo, ele tem que estar longe. Então ele vai ter um equipamento muito mais específico, muito mais especializado, a linguagem também muito mais especializada do que aquele fotógrafo que faz de tudo um pouco. Mesma coisa é o fotógrafo que é contratado para fazer fotos de fauna, né? No meio lá de aves, né? O fotógrafo que vai estar no meio da floresta ou numa savana, e ele é contratado para fazer as fotos do ambiente e dos animais que estão naquele ambiente, né? E podem ser animais selvagens, podem ser animais que ele só consegue fotografar quando eles estiverem bem longe. Então ele vai usar o quê? Um equipamento parecido com o fotojornalista, que é uma lente de longo alcance para poder pegar aquela imagem ali, né? Já o fotógrafo de festa e evento, né? Festa infantil, evento, ele não tem o equipamento específico para a fotografia de esporte ou de fotografia de selvagem, né? Então ele vai fotografar o quê? Ele vai usar uma lente menor, uma lente 35mm, uma lente 24-70, uma lente grande angular ali, mais próxima ali, ou média, para poder pegar aquele campo visual que é mais específico de festa infantil. A linguagem também é outra, o estilo é outro. O mesmo vale para o fotógrafo de casamento. Ele vai trabalhar com esse equipamento específico, muito mais próprio para esse tipo de evento, que pode ser uma grande angular, que é para fotografar a igreja toda, ele pode fotografar com uma meia tele, né, para fotografar ali próximo, ali, mais ou menos próximo do casal, né, ele pode fotografar com uma lente. Então, você vê que são equipamentos diferentes, né, muito mais. A máquina pode ser até a mesma, mas o que diferencia é o tipo da lente,
é o tipo e a linguagem que ele vai abordar nos seus trabalhos, nas suas fotos. Então você está vendo como que é diferente de um fotógrafo que faz de tudo um pouco para o fotógrafo especialista na área. O fotógrafo, quando ele é especialista na área, ele vai fazer um trabalho muito mais diferenciado, muito mais qualificado. Ele vai estar muito mais próximo daquilo de resolver aquela sua necessidade, aquela necessidade que você precisa se resolver, tá? Do que um fotógrafo que faz de tudo um pouco. Mesma coisa, fotografia, tem fotografia também de parto, fotografia, né, de a pessoa fica lá o dia inteiro, às vezes 2 dias no hospital esperando a gestante nascer a criança, e o fotógrafo está lá, é um cara especializado nisso. Fotógrafo de newborn é uma coisa muito específica, né, muito especializada, para poder saber, o fotógrafo ele tem que saber fazer aquela cenografia, aquela imagem daquela criança recém-nascida, ali toda delicadinha, com aquela mãozinha, aquele jeitinho ali e tal. E isso aí não é qualquer fotógrafo que faz. O camarada tem que estudar aquela área, estudar para ser específico de fotografia newborn, tradicional, né? Existem 2 tipos de newborn. É o newborn lifestyle, que é o que eu faço, que é um estilo de um dia na vida do bebê. Então eu vou fotografar o bebê na casa dele, com os pais, passar um dia inteirinho lá fotografando o dia a dia de uma criança recém-nascida. O que é diferente do fotógrafo newborn, que é feito no estúdio, né? Muito mais qualificado para aquele tipo de atividade ali. Então, você está vendo como é que são diferentes? Fotografia feminina, por exemplo. Fotografia feminina tem fotografia casual, fotografia sensual, fotografia de moda, né? Então, são linguagens diferentes. O casual é diferente do sensual, é diferente de moda. Então, você está vendo que tudo é fotografia feminina, por exemplo, mas são 3 linguagens diferentes. O que pode ser feito até com o mesmo equipamento, né? O mesmo equipamento pode fazer tudo, mas a linguagem e a especialização do fotógrafo para cada área dessas é diferente, né? Eu, particularmente, trabalho com fotografia casual e sensual, feminina, para autoestima, o que é diferente, completamente diferente do cara que faz fotografia de moda, né? É completamente diferente. A linguagem, a expressão, a direção que o fotógrafo tem que colocar ali nas fotos, o estilo do fotógrafo é completamente diferente, de moda para um casual comum e um sensual. Então, são 3 coisas diferentes, apesar de podermos dizer que é fotógrafo de ensaios femininos, né? Mesma coisa, por exemplo, o fotógrafo que faz esporte, por exemplo, ele pode até arriscar fazer fotografia de natureza, né? Não pela linguagem específica, mas pelo equipamento. Então ele pode até arriscar fazer alguma coisa porque o equipamento é parecido. Existe na fotografia áreas que são muito diferentes uma das outras. Então você vê que o fotógrafo, quando ele é contratado, ele é ele tem um equipamento próprio para aquelas áreas ali. Existem áreas da fotografia que são correlatas, por exemplo, são parecidas. Então, às vezes, o mesmo fotógrafo ele pode fazer 2, 3 especializações, ou 2 especializações. E bem, porque ele pode, que como são áreas correlatas, ele pode fazer de um trabalho interessante, né? A linguagem é parecida, o equipamento pode ser o mesmo, então ele pode fazer de uma forma muito próxima, muito legal também. Por exemplo, fotógrafo de casal, né? De família, casal, pré-casamento e gestante. Ó, você vê. Muitos fotógrafos, por exemplo, começam a fazer... Eu mesmo já fiz. Você pode fazer a foto de gestante, você pode fazer o newborn, né? Você pode... que o gestante está com aquele barrigão. Newborn, o neném já nasceu. Você pode fazer a foto do pré-casamento, daquele mesmo casal, pré-wedding. E você ainda pode fazer o casamento, se você tiver ali disponibilidade, estrutura para isso. Então você vê, ó, família, isso é de um modo geral família. Casamento, newborn,
foto de casal, né? Fotografia de neném. Se você tiver um estúdio, pode fazer também. Então são atividades correlatas, são próximas. Dá para um fotógrafo fazer essas três coisas. O que é muito diferente desse fotógrafo que é especializado nessa parte humana, de mandar ele de cara botar um colete de imprensa e ir para a beira de um campo. Ele não vai fazer o mesmo trabalho que ele faz com a mesma qualidade, né? Então o que eu quero dizer, gente, com esse vídeo, para não ficar me alongando mais, é isso. Quando você for contratar um fotógrafo, tenha em mente na tua cabeça isso. Contrate aquele fotógrafo que esteja mais especializado, mais qualificado para o determinado ramo da fotografia que vai te atender. Se você é dono de um restaurante, vai contratar, precisa de fotos das comidas, dos pratos, de uma forma incrível, de dar água na boca, você vai contratar um fotógrafo específico de gastronomia, né? Se você vai se casar, então quer fazer fotos do seu pré-wedding, do seu pré-casamento, depois do seu casamento, contrate um fotógrafo dessa área. Se você é gestante, né, quer fazer fotos desse momento incrível, contrate um fotógrafo de ensaios femininos e gestantes, um profissional que tem habilidade para isso, que tem a linguagem para isso, que tem estrutura, que forneça tudo necessário para isso, né? Procure sempre trabalhar com o fotógrafo especialista. E se você não sabe que tipo de fotografia que você precisa, exatamente, não sabe que tipo de profissional, né? É totalmente cru, leigo, você vai procurar um fotógrafo que faz de tudo um pouco, mas ele tem que ter a responsabilidade em saber quais os seus limites e dizer, olha, isso aí é legal, eu posso fazer de boa. Ou então ele tem que dizer assim, poxa, isso aí está muito complicado para mim, eu não vou ter habilidade para fazer isso, não vou conseguir resolver isso para você. Aí eu posso indicar um colega que faz isso, que é melhor do que eu, para resolver isso para você, entendeu? Então você vê, ó, para uma mesma família, por exemplo, eu já fiz, ó, para a mesma família. Eu fiz festa, eu fiz o batizado, né, da criança, eu fiz gestante, depois eu fiz o batizado, fiz newborn, né, fiz festinha de 1 ano dele. Então você vê, ó, todos esses assuntos é de família, são correlatos. Com o mesmo equipamento, com as mesmas lentes, eu fiz de tudo isso aí, entendeu? Então você pode, eu particularmente, as minhas habilidades são de fotografia família, posso fazer de família, e fotografia feminina, casual e sensual, né? São assuntos, são temas, né? São assuntos diferentes da fotografia, mas que eu domino essa linguagem e eu faço bem essas aí. Agora, se você me pedir para fazer foto de esporte na beira da praia, lá no campo, o cara surfando lá, eu não tenho equipamento para isso. Então eu vou dizer que eu não posso fazer, entendeu? É isso que vocês precisam entender. Precisam contratar um fotógrafo sempre muito mais especializado do que somente aquele fotógrafo que faz de tudo um pouco. Aí você vai dizer assim, ah, Cláudio, mas aí como é que fica a questão do preço? Como que é o valor de cada trabalho, de cada fotógrafo? Como que você... existe diferença? Eu vou dizer assim, existe diferença sim. Existe diferença não só entre um fotógrafo que faz de tudo um pouco para um fotógrafo especializado, como até mesmo o fotógrafo especializados, cada um deles também vai ter sua planilha de preço diferente. Mas o que eu posso dizer, de um modo geral, é que o fotógrafo que é especializado, ele vai cobrar um pouco mais caro, sim. Porque ele é mestre naquela área, ele domina aquela área. Então, ele é autoridade naquela área. Então, ele vai cobrar um pouco mais caro do que o camarada que faz de tudo um pouco. Por quê? Ele sabe que vai entregar um material de muito melhor qualidade. Ele sabe que vai ter muito mais compromisso e a responsabilidade sobre ele também vai ser maior. Então, óbvio que ele vai cobrar um pouco mais caro, né? E isso é que você tem que ter em mente. Você não pode contratar um fotógrafo só pela questão do preço. Você tem que contratar principalmente pensando na especialidade dele, né? Por exemplo, eu quando sou chamado para um ensaio fotográfico feminino, eu também tenho as minhas diferenciações de preço. Um ensaio casual, eu vou ter um valor. Um ensaio sensual, eu vou ter um outro valor.
Por quê? Porque demanda também especificidades diferentes, locação, custos diferentes, a linguagem diferente, a responsabilidade diferente. Então, são coisas diferentes para valores diferentes. Então, se eu vou fazer uma festa infantil, eu vou ter um valor. Se eu vou fazer um ensaio casual, externo, eu vou ter um valor. Se eu vou fazer um ensaio feminino sensual, eu vou ter um valor. E está tudo bem. Isso por quê? São especializações que eu domino e são especificidades diferentes. Então, você tem que pensar sempre nisso. Quando você for contratar um fotógrafo, pense no fotógrafo, principalmente naquele que é mais especializado para aquela área que você precisa. Ah, mas você fala assim, Cláudio, mas a minha grana está curta, não tenho grana para contratar um fotógrafo muito caro. Tudo bem, você também não vai exigir, não pode exigir mil maravilhas de um fotógrafo que faz de tudo um pouco. Então você vai contratar aquilo ali, ele vai resolver dentro das limitações dele, e você também não pode exigir que ele entregue a mesma qualidade que um fotógrafo especializado em determinada área. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para você. E também, outra coisa, uma coisa importante, se você for fazer uma pesquisa de preço, for fazer uma cotação, não caia nessa de dizer para o fotógrafo que está cobrando mais caro que, poxa, aquele fotógrafo, tem um outro fotógrafo que está cobrando mais barato que você, R$200, R$100 mais barato que você. Isso aí é antiético, não é bom, é feio. E o fotógrafo que ele vai cobrar, que está cobrando mais caro, ele sabe que está cobrando mais caro porque ele vai entregar um material melhor. Ele tem a especificidade, ele tem a especialização para cobrar aquilo mais caro. E isso que você tem que entender. Você não tem que comparar preço de um fotógrafo geral, que faz de tudo um pouco, para o fotógrafo especialista. Você não tem que comparar preço. Você tem que comparar material, qualidade do material que está entregando ali. Entendeu? Você tem que ver as fotos. Entendeu? Dizer para um fotógrafo, porque o outro faz mais barato. Eu canso de receber esse tipo de comentário, de mensagem. Poxa, o teu trabalho é bacana, mas o outro fotógrafo lá está cobrando mais barato. Eu digo assim, então boa sorte, vai fazer o teu trabalho. Se você só pode pagar do que o outro fotógrafo cobra, então pode fazer com ele, que tá tudo bem, é o que você pode, entendeu? Mas eu não posso baixar o meu preço porque o outro fotógrafo tem um preço melhor. Então, assim, é importante você entender, botar isso na sua cabeça. Fotógrafo especialista, ele vai ser sempre um pouquinho mais caro, mas ele vai entregar um material muito melhor. O fotógrafo que faz de tudo um pouco, ele pode fazer até razoável de tudo um pouco, mas dizer que vai fazer super bem de tudo um pouco, ele não vai fazer, porque ele não tem nem o equipamento necessário para fazer de tudo um pouco. Ele vai fazer o que ele pode com o equipamento dele, dentro da faixa dele, dentro do orçamento, do equipamento e do faturamento dele. Ele só tem determinado equipamento, só pode fazer aquele tipo de serviço porque ele só tem aquele equipamento ali, entendeu? Então pense nisso. A especialização ela é um pouquinho mais cara. A quantidade, as variações de fotógrafo, de tipo de fotografia é muito grande, né? Então, quando você também for precisar de um serviço específico, procure no mercado, na internet, nas redes sociais, um fotógrafo que seja especialista para aquela área. Ele vai cobrar um pouquinho mais caro, mas vai te entregar um trabalho muito melhor do que alguns que se dizem profissionais que fazem de tudo um pouco, mas que no final acabam não fazendo quase nada. Tá bom, gente? Esse é o recado que eu estou te passando, que estou passando para vocês. Espero que você tenha gostado. Assina aí o meu canal. Se você tiver algum comentário, comenta aí sobre isso, o que você acha, tá? Se você já se sentiu lesado também por causa disso. Se você, também pelo contrário, às vezes você se surpreendeu e ficou muito feliz com o trabalho de alguém, e mesmo sendo um fotógrafo de um modo geral, tá? Então comenta aí, espalhe esse vídeo para os seus amigos e mais uma vez, assina aí o meu canal, que você vai estar sempre recebendo atualizações legais para os próximos vídeos. Tá bom, gente? Valeu, aquele beijo, aquele abraço. Fui!